Boa noite. Sejam bem-vindos. Vamos agradecer a Deus por ter trazido nós aqui. Estamos passando passo a passo, ou segundo a segundo, cada vez mais perto do fim, né? Então nós estamos aqui. Amanhã não sabemos se estamos, né? Se está todos. E toda a nossa vida pertence a Deus. Nós não somos donos das nossas vidas. Ou melhor dizendo, nós não somos donos de nada aqui nesta vida. Tudo que nós temos é Deus que nos deu, Ele que permite. Quando nós conseguimos adquirir alguma coisa, algum bem material, ou mais importante é o espiritual, todo o pão de cada dia, os nossos alimentos, é Deus. E agora, a salvação já é um dom de Deus, já é a melhor presente que Deus dá que enviou para este mundo, foi o Filho dele morrer numa cruz, para vir aqui para pagar os pecados da humanidade. Agora, para usufruir desse pagamento, para receber essa dádiva, precisa aceitar Jesus no coração da alma. Amém? Então vamos orar. Certo. Amado Deus e Pai, queremos te agradecer por ter permitido e abençoado nós para trazermos nesse local. Pedimos a Ti, em favor desse culto que estamos iniciando, e depois do estudo da Tua Palavra, me dê sabedoria, a sabedoria está com cada um de nós. Pedimos, Senhor, em favor dos hinos que vamos entoar. Pedimos em favor de cada um que está aqui presentes, a família nossa, onde estão neste momento, família na carne. Pedimos em favor do irmão Daniel Domingos, sobre essa enfermidade, a tosse que ele disse. Pedimos em favor da irmã Rosa, irmã Rosinha, dos demais, daqueles que estão desanimados, afastados. E pedimos em favor de todas as igrejas, neste momento, que reúne no seu local. Em nome de Jesus que pedimos, e em nome dele agradecemos, com perdão de nossos pecados. Amém. Boa noite. Então vamos louvar o Senhor. Com que hino que vamos começar? Qual? 326. Refúgio. Trezentos e 26. Meu divino protetor,
Então, vamos aqui. 2,66. Oi? 2,66. Não entendi nada. É, Qual? 6,66. Foi difícil hoje. 200? 66. Ó, eu vou cantar, tocar do ritmo aqui, ó. Pequena. Quem é a Alemanha? É a Alemanha que canta o hino dela? Não, mas ele é 2,66. Começou. Ah, pensei que é 266. Então, tá aí a coisa que eu estou falando, velho. Eu ainda Alemanha, não é? Alemanha é 2,58. Ah, tem um isso aqui que quer ver. É, mas o outro é 68, o outro um negócio assim. 266. Estou com a foto. Senhor,
pecados, e dos irmãos não contra aqui, contra cada um, igual nas necessidades de cada um. Meus que pedem oração chamada igreja, o Senhor sabe quem são eles, principalmente os que estão desviados do caminho do Senhor, aqueles que não estão vindo, que o Senhor possa trazer a proteção dos Espíritos nesse momento, falar com a consciência de cada um, e aqui cada família é representada, aí o pastor na direção do trabalho, tudo isso no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, perdão dos nossos pecados. Amém. O microfone, se quiser falar algo, acredito, Lá no fundo, embaixo. Saiu baixinho. Livro do profeta Daniel, vou dizer. São velhos. Meu pai também arrastava elas. Olha, né, começamos o capítulo 4 aquele dia, fomos até o versículo 3, vamos pegar do versículo 1 novamente. Falando do rei Nabucodonosor. Nabucodonosor, rei, a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Irmãos, para uma pessoa falar ou desejar paz a outros, primeiro ela precisa ter essa paz, ou estar em paz. Como que eu, por exemplo, oferecer algo para alguém que eu não tenho? Agora, esse rei, mas essa paz que ele diz que não era a paz da alma, porque ele não tinha essa paz. E ele falou, olha, todos os povos, de toda da parte que ele governava, todas as nações, todas as línguas, né, todos os idiomas que moram em toda a terra. Ele falou, paz vos seja multiplicado. Olha, multiplicar. A única e a melhor paz é a do Senhor Jesus Cristo. Isso deve multiplicar. Se eu recebi essa paz dele, precisa multiplicar essa paz para outros. Como? Pregar o Evangelho. Pregar Jesus Cristo. Quem tem Jesus Cristo no coração, tem o Espírito Santo habitando nele. Quem tem a paz que Jesus já ofereceu, que ele dá a paz, não adianta falar de boca, a paz seja convosco, paz do Senhor, irmãos. É bom, é bonito, mas precisa ser, não pode ser um hábito, como nós falamos, bom dia, boa tarde. Paz do Senhor, você precisa ter a paz. Paz do Senhor. A saudação do rei aqui de paz multiplicada a todos os povos, línguas que moram em toda a terra, é uma mensagem de paz, embora proferida por um monarca pagão, um rei, um governante, um homem ímpio, pronuncia que só pode ser encontrada essa paz que ele está pronunciando em Jesus Cristo, só em Deus. Então, ele não tinha esse Deus, mas ele reconheceu que o modo dele agir, que ele vinha agindo,
tudo que ele fez, ele viu que foi em vão, foi desnecessário. Quantas pessoas hoje, quantos governantes hoje, quantas pessoas trabalhando, fazendo tantas coisas, tudo em vão. Se não tiver Deus no coração, se não deixar Deus estar comandando as nossas vidas, tudo que nós vamos fazer é desnecessário. É tudo perdido, tudo em vão. Então nós não devemos esquecer da oração, de uma gratidão a Deus. Tudo que nós vamos fazer, que nós recebemos, agradecer a Deus. Mas ele aqui, ele se reconheceu que foi tudo em vão, que ele viu tudo isso como resultado do seu orgulho, da sua, diante de Deus, da arrogância. O orgulho do homem, a arrogância, leva ele a exaltar e ele esquece de Deus. Agora ele reconhece e começa o capítulo exaltando ao Senhor, o que demonstrou humildade da parte dele. Quando a pessoa reconhece que Deus, Ele é o Todo-Poderoso, Ele está acima de tudo, aí ele começa a humilhar. Ele começa a reconhecer. Tem que ser entendido como toda a terra que pertencia ao domínio dele, não outras partes do mundo. Olha o versículo 2: pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Diz que ele reconheceu, pareceu-me bem fazer conhecido. Então ele quis propagar os sinais que Deus fez com ele. Os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para com ele, está falando. Isso não é apenas uma declaração pessoal, que quanta gente faz declaração, uma declaração pessoal, mas é um convite, a refletir sobre a soberania de Deus. Então nós estudando a Bíblia, os profetas, os discípulos, o Espírito Santo, ele nos traz, ele nos convida para nós lermos com reflexão. Primeiro, sobre a soberania de Deus, que são poucos que reconhecem, são poucos, é a minoria. Para reconhecer tem que ser um cristão verdadeiro, humilde, que está perto dele, está vivendo a sua vida cotidiana aqui, sabendo que desta vida nós não vamos levar nada. Nós sabemos que nada acontece por acaso, acontece coisa porque Deus quis que acontecesse. Quando Deus não quer, não permite, não acontece, irmãos. Da maneira como Deus age no mundo que nós vemos, mesmo através de eventos aparentemente severos, às vezes Deus age no mundo, trabalha no mundo ou na nossa vida, e com uma vez as coisas meio difíceis. Às vezes acontece algo nas nossas vidas, nos nossos caminhos, que se a gente estiver meio fraco na fé, estiver ausentado da comunhão com Deus, ele se apavora, ele começa a murmurar, começa a reclamar. Aí vem todas as coisas que encarreta tudo sobre aquela pessoa.
Então, fala da humilhação e da restauração posterior do rei babilônico. Aqui marca o início de um testemunho público. Ele deu o testemunho dele público. Reconheceu que aquele jovem Sadraque, Mesaque e Abednego fez, que ele jogou na fornalha de fogo, mandou que era para queimar. Deus não permitiu, não atingiu nada nele. Ele reconheceu aquilo, que Deus estava com aqueles homens, revelando uma mudança profunda em sua perspectiva e reconhecimento da autoridade suprema de Deus. Mesmo que a pessoa, ele às vezes tem o coração duro, ele não humilha, mas em si ele reconhece, Deus é soberano. Que muitos creem em Deus, mas não creem em Jesus. Crer em Deus, ninguém faz mais que obrigação. Crer que Deus existe, Deus fez o mundo, Deus criou a terra, nos criou, mas por Deus fazer tudo isso, Ele não vai nós adorar a Ele, querer servir a Ele com nossos esforços, sem aceitar Jesus, Ele não vai levar ninguém para os céus. Tem que ter o Filho dele que morreu na cruz, que pagou nossos pecados. Deus, Ele se encarnou, se fez homem e habitou entre nós. Então Nabucodonosor, após um período de tempo, ao reconhecer a soberania de Deus, falando no versículo 3, das grandezas poderosas de Deus, então ele engrandeceu a Deus. Então, agora no 3, quão grandes são os seus sinais, e quão poderosas as suas maravilhas. Ele fala, ó Rei, seu reino é um reino sempiterno. Eu li aquele dia, quarta-feira passada. E o seu domínio, perdão, e o seu domínio de geração em geração. Vamos pegar a geração dos nossos pais, não precisa ir muito longe, para nossos avós, não é? A geração deles. Passou aquela geração. E Deus estava vendo. Deus sabe quem aceitou ele naquele tempo, naquela geração, e quem não aceitou. Quem está lá no céu, está no céu. Quem não está no céu, está em outro lugar. Né? Lugar que ninguém quer. Não é? Ninguém vai lá porque quer. É porque escolhe aqui, não escolhe o caminho dos céus, que é Jesus. Então vai passando de geração, está na nossa geração, já está passando para a geração dos meus filhos, que é os netos, estão seguindo este caminho, graças a Deus. Então, surge aqui o início de um relato extraordinário, os sinais e milagres que Deus tem feito para com ele, com aquele rei. Contudo, que era um ímpio, um rei cruel, mas Deus teve misericórdia. Deus continua tendo misericórdia do homem até a morte. Deus dá vida. O homem virando as costas para Deus, não agradece a Deus, faz tudo que desagrada a Deus, e Deus é misericordioso. Deus abençoa ele, Deus dá saúde, Deus dá o alimento, dá vida. Mas só que Deus não vai dar um céu para ele, porque o céu é através de Jesus Cristo, do Filho dele. Tudo foi por intermédio de Daniel, irmão, e os 3 filhos hebreus. O quão favorecido e feliz foi este rei por ter tido em seu império. Hoje, irmãos, feliz a família ou a empresa que tem um fiel lá, trabalhando lá no meio, que tem um Daniel lá no meio, o Espírito de Daniel, quem tem Jesus, porque aquilo ele vai orar para a empresa. O funcionário que é um cristão genuíno, ele quer o bem da empresa,
Ele pede a Deus, mesmo que o patrão seja um ímpio, um cruel, ele quer bem. Precisa orar para as prefeituras, para os prefeitos, pelo Estado, pelos governos. Em vez de estar batendo boca, fazendo propaganda, está xingando, está criticando, ora a Deus, que Deus mude o rumo da história. Ora para os presidentes, ora para os futuros. Então, os cristãos é para isso. Agora, sobre atender, aí é com Deus. Ora, mas não exige de Deus, não. Fala, se é da tua vontade. Os irmãos, a oração bem feita, é uma bela, você tem prazer em falar com Deus. Agradecer. Então, e sobretudo, ele ficou surpreso ao reconhecê-los. Em consequência, ele foi abençoado. Então, Daniel proclama, que é o livro aqui do profeta Daniel, proclama a mensagem e a autoridade suprema de Deus, irmão. O Criador e sustentador de todas as coisas. Isso nós não devemos de esquecer. Que Deus que sustenta o universo, não é Ele que fez. Ele fez cada um de nós e cada um de nós tem uma sina. Deus já sabe o que nós vamos passar para frente. Mas Ele está nos olhando. Ele já guardou tudo que é para acontecer para nós, vai acontecer. Que Deus já preparou. Mas Ele é o soberano. Agora aqui fala, os sinais e maravilhas. Mencionado, refere-se às demonstrações do poder divino. Hoje ninguém vê isso. Hoje a pessoa entrar numa fogueira, aí ele vai morrer. Hoje Deus não permite, irmão. O mundo, primeiro, era muito incrédulo. Os homens, era difícil, não tinham entendimento, não tinha, que nós temos hoje, nós temos o Espírito Santo hoje, habitando em nós. Então, ninguém faz tudo o que faz, mas Deus está vendo. Ele vai deixar por um dia. Tudo que se planta aqui, você vai colher. Colher no futuro. Nós não sabemos. Tanto na criação, quanto na intervenção na história humana. E com a sua permissão, são realizados os eventos. Todas as coisas que acontecem, Deus permitiu, os eventos. Sai qualquer uma festa aí, porque Deus permitiu, porque se Ele impedir, não acontece. Então, todas as coisas. E a pessoa não pensa isso, não agradece isso. Em contrapartida, a fragilidade dos reinos humanos. O reino de Deus é eterno, mas o reinado do homem não é eterno. Morre, fica aí. O reino de Deus não está sujeito a mudança e nem declínio. O reino de Deus é Deus, é a vida eterna. O nosso reino que nós vamos morar está lá. Não é aqui. Aqui é um mundo passageiro. Tudo passageiro, uns morrem mais velho, tudo mais novo, tem de tudo. Mas só que depois da morte, aí é a vida eterna, ou com Cristo ou sem Cristo. Aqui no versículo 4 ele fala assim: eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e próspero no meu palácio. Vocês notam bem, olha que arrogância. Não é gostoso, irmão? Então eu estou em casa, você está cá de braço cruzado, vamos. E é o caso dele aqui, ó, tudo certo, tudo bem, não falta nada. Quantos não está nessa situação aqui, como ele está aqui, ó? E eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e próspero, quer dizer, tinha de tudo fartura que tinha no meu palácio, no palácio. E quantos sofrendo, quantos penamos,
Quantos passando fome? Quantos aí? Tem isso hoje. Uns estão bem demais, está confortado na sua casa, no seu palácio, e o pobre sofrendo. Então Nabucodonosor ele se encontra no auge de seu poder e glória como governante do vasto império babilônico. A lição é que a verdadeira prosperidade ninguém espera, ninguém pensa nisso. É a espiritual, não a material. Material é aqui, ela fica aqui, mas a espiritual não. Ela é eterna, ela permanece para sempre, e não meramente material ou temporal, porque essa acaba. Essa é prosperar na vida espiritual, aprender mais das coisas de Deus, para poder falar, para poder você enxergar. Quanto mais nós prosperamos na vida espiritual, mais gratidão a Deus nós vamos dar. Aqui fala que a Babilônia era conhecida por sua magnífica arquitetura e riqueza. E o rei com isso se orgulhava em suas conquistas, ele orgulhava. Quanto hoje não orgulha? O homem só gosta de orgulhar todas as coisas que ele faz. Quer ter uma casa muito boa, um carro muito bom, o que é que não quer? Bom isso aí, não é pecado. Mas desde que o coração não esteja naquilo. Se aquilo atrapalhar o cristão servir a Deus, então ele já perdeu tudo. Se o cristão perdeu todos os galardão, ele não perde o céu porque ele é um cristão, mas se ele envolver com essas coisas, é prejuízo, irmão. E na sua capacidade de edificar e governar, ele era esperançoso, ele tinha esperança, porque ele estava sossegado, confiando nos bens materiais, em seu palácio. Vemos aqui, sentia-se seguro, não é para menos, e próspero, um reflexo da tendência humana. Isso é do homem, de confiar em suas próprias realizações e posses. Então, o cristão, ele não parte para esse lado, porque ele sabe que aquilo fica aqui. Aquilo não vai ajudar em nada. Pode ajudar ele na vida espiritual se ele souber dirigir, governar os bens materiais que ele tem, as coisas que ele tem, o dinheiro que ele tem, os bens que ele saber governar. Na parte espiritual, não pode esbanjar. Aí ele vai ser feliz, irmãos. Ajudar uma pessoa, servir alguém, tem um carro, dá uma carona, serve, é isso aí. Aqui, ele não sabendo que a verdadeira segurança e prosperidade não residem em palácios, ela não reside nem num casebre. Toda coisa que é terrena. Não é porque você mora num casebre, também tem tudo. Às vezes mora ali também, é um pagão, é um miserável, também não tem Cristo Jesus, não agradece a Deus, só reclama. Mas na submissão e à vontade do Senhor, o Deus Altíssimo. Isso aí que nós devemos ser. Submisso. Mas daí a pouco mudou a situação dele. A autossuficiência e o orgulho, irmãos, que muitas vezes acompanha o poder e o sucesso mundano. O orgulho. Porque pobre também pode ser orgulhoso. Se não aceitar Jesus Cristo, porque ele é orgulhoso. Ele não acredita na obra redentora de Jesus. Ele acredita na religião dele, nas obras dele. Então ele é orgulhoso. Então ele deve humilhar e acreditar na obra sacrificial de Jesus que ele fez na cruz. Isso que serve como um ponto de partida, contrastando a tranquilidade e prosperidade aparente do rei
com o juízo divino, com as suas subsequentes queda de restauração e um relato da autoconfiança humana que prefere a intervenção divina. Então, está pedindo para a intervenção divina, pede a ela, ora a Deus. Ele devia ter feito isso. Aí ele fala no 5, tive um sonho. Olha bem, tive um sonho que me espantou. Estando eu na minha cama, as imaginações e as visões da minha cabeça me turbaram. Agora o rei aqui, Nabucodonosor, ele começa a dar o seu relato do que lhe aconteceu, que deixou o rei perturbado. Às vezes acontecem essas coisas na vida nossa que acaba por erro nosso mesmo, que deixa nós perturbados. Aí você não dorme direito, fica matutando aquilo. Estas visões, naquele tempo parecia que tinha visões, ele sonhou. E essas visões lhe deixaram a sua cabeça perturbada. Imagina, não é para menos. Trouxeram preocupação em seus 18 anos de governo. Este era o 18º ano de seu governo, do seu reinado, que teria sido há cerca de 15 anos. Depois do sonho da imagem e da interpretação, foi aproximadamente durante anos antes da captura de Jerusalém, que segundo o escrito do profeta Jeremias, que aconteceu 29 anos de Nabucodonosor. Jeremias 52, versículo 12, 13 e 14, diz assim, e no 5º mês, no 10º dia do mês, que era o 19º ano do rei Nabucodonosor, Jeremias contou a história, rei da Babilônia, Nabuzaradã, capitão da guarda, que assistia na presença do rei de Babilônia, veio a Jerusalém. O que ele fez na cidade de Jerusalém? E queimou a casa do Senhor e o palácio real, como também todas as casas de Jerusalém. Todas as casas importantes foram incendiadas por ele. Mas Jeremias diz isso, foram incendiadas. Pense bem, se acontecesse isso hoje. O que eles faziam? Hoje faz também. Solta uma bomba, lá estão nas guerras. Olha as guerras que estão acontecendo. Que já diz lá em Mateus capítulo 24, 25, já esqueci o versículo. Quando há terremotos, tremor de terra. Olha, está perto do fim. A Bíblia já diz antes. Essas guerras destruindo tudo. Então foi até as casas importantes, foi tudo incendiada. 14. E todo o exército babilônico que estava com o capitão da guarda derrubou todos os muros em volta de Jerusalém. Tudo castigo, porque eles rejeitaram o Messias, rejeitaram o que veio para ele, Jesus. Portanto, ele queimou Jerusalém quase imediatamente antes de seus distúrbios cerebrais, nervosos, O 6 aqui em Daniel 4. Por isso, expedi um decreto para que fossem introduzidos à minha presença todos os sábios de Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então revela que mostra a tendência humana de confiar em recursos humanos que são infalíveis.
os recursos, tudo humano, a nossa mente, a nossa capacidade, isso é tudo falível. A capacidade é confiar em Deus, eu confiar na minha... Meu pai falava, cada um confia no seu taco. Custou, porque o moleque não sabia o que era isso. O que meu pai quer dizer com isso? Cada um confia no seu taco. Quer dizer, né, tá no jogo, né? É um jogo. Em vez de buscar recursos em Deus, ele busca em homens. Olha o que está acontecendo hoje. Em vez de buscar a Deus, o homem deve buscar a Deus. Não buscar recursos. Primeiro vai a Deus. E Deus usa os homens para nos socorrer. Deus não vai descer, não vai mandar um anjo descer aqui e trazer as coisas para você. Ele vai usar homens. Então, ora a Deus, pede sabedoria a Deus, pede que Deus abençoe o nosso filho. Eu oro todos os dias para os irmãos, oro para a família dos nossos filhos, família da minha esposa, agora, e os irmãos, todos os irmãos, a igreja. Devemos orar, pedir a Deus. É isso que é confiar em Deus. Então Nabucodonosor, em sua perplexidade, busca a interpretação do seu sonho nos sábios da Babilônia, acreditando que a sua capacidade deles ia desvendar este mistério. Tudo isso por falta de humildade, por não procurar o Senhor. A ver, dá uma volta tão longe para procurar favor, socorro, em vez de direto a Deus. A necessidade de humildade diante do Deus Altíssimo. Há necessidade. Tem que ser humildes diante do Deus Altíssimo. Ele não tinha essa humildade, por isso expediu um decreto para que fossem introduzidas, estudo na presença dele, todos os sábios da Babilônia diante dele. Eu quero todos sábios aqui para me responder esse sonho, para fazer a interpretação do sonho. Marca o início da busca do rei por compreender o significado do sonho. Ele dependia dos seus conselheiros, e hoje não acontece isso. Então procurem homens. Vai estar de macumba, vai estar de adivinhação, e não vai procurar o Deus vivo, não Deus morto. Então, ele procurava os seus conselheiros por falta de fé, para reconhecer a verdadeira fonte da sabedoria. Faltou fé. Onde está a fonte da sabedoria? Está em Deus. Agora, versículo 7. A decepção do rei. O rei ficou decepcionado. 7. Então entraram os magos, os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores, e eu contei o sonho diante deles, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Eu vi ontem, eu preguei o livro de Daniel todinho em 2020, fazendo 6 anos. Mas agora, tenho certeza que não preguei desse jeito, estudei mais. Né? Vocês notaram bem aqui, ó. Então entraram os magos. Magos é o que adivinha, que feiticeiro, fala essas coisas, adivinha. Astrólogos, tudo deles lá. Os caldeus e os adivinhadores, para adivinhar. Aí agora, na boa, ele contou o sonho diante deles, mas não me fizeram saber a interpretação. Ver a palavra, irmão, aqui, ver a palavra, não me fizeram saber a sua interpretação. Esse rei ficou decepcionado. Em vez dele buscar a Deus, que é a fonte de tudo, como fonte de sabedoria, ele busca em homens da Babilônia. Quando ele percebe o que faz, porque vai indo, vai errando, você tenta aqui, tenta do jeito,
procura socorro aqui. Vai indo, que você percebe o que você está fazendo. Eu estou no caminho errado. Não está dando nada certo. É assim. Aí, ele se dá conta em seu espírito que estava mal, cada vez pior. Por isso, ele chamou quem? Por quem? Daniel. Versículo 8 e 9. Vamos parar aqui porque não vai dar, quase a hora. Mas por fim entrou na minha presença Daniel, o rei falando, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, está com letra minúscula, e no qual há um espírito dos deuses santos. E eu lhe contei o sonho, dizendo: Beltesazar, mestre, chamou de mestre, reconheceu, mestre dos magos, pois eu sei que há em ti o espírito do deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Aí ele foi certo. Dize-me as visões do meu sonho, que tive a sua interpretação. O rei chamou Daniel de mestre. Nós devemos reconhecer quando a pessoa é sábia. Primeiro, reconhecer Jesus como o nosso mestre. Ele é o nosso mestre. Ele é o nosso guia. Ele que nos está guiando, mano. Então, e ele recorda o grande milagre para trás que ele tinha presenciado há anos atrás. Tem-se Daniel, lembrou, traz ele. Por Daniel desvendar a interpretação do sonho e a sua sabedoria divina, e o rei reconheceu isso. E os milagres recentes do forno ardente, Sadraque, Mesaque e Abednego, era grandemente impressionante, que o rei ficou sério, não viu aquilo, mas por causa disso fez o rei render-se em arrependimento. Quer dizer, não tinha outra alternativa para ele. Tem hora que acaba a alternativa, a pessoa aí está ouvindo o evangelho, você está aconselhando ele tem que um dia cair na real e falar: não tem outra alternativa, ele está certo. A frase "e no qual há um espírito dos deuses santos" mostra-lhe classificando ao Deus de Daniel numa posição superior. O rei viu a sabedoria de Deus em Daniel, ele viu, ele enxergou. Quantos hoje não veem a obra de Deus na vida do cristão? A pessoa não vê, devia ver. Se vê um cristão, uma pessoa como ele era antes, e vê agora, pode ver, é obra do Espírito Santo, é obra de Deus. Então, na vida daquela pessoa. E mesmo assim não aceitam ele na sua vida. O rei reconheceu o Deus que deu sabedoria a Daniel, ele reconheceu. Mas que todos os que eram chamados sábios no Império da Babilônia, não. O rei vê uma árvore grande, vai ser do 10, quarta-feira, se Deus permitir. Uma árvore grande, essa árvore grande que simboliza o homem que fica cheio de arrogante, em sentido figurado, orgulhoso, sente grande. Que uma árvore grande tem bastante folha, né? Uma árvore grande e tal. Amém? E que Deus abençoe. Vamos louvar o Senhor. Sexta-feira estaremos aqui. É a vez do irmão Paulo pregar. Pedimos a Deus que abençoe ele. Hoje eu convidei um irmão. Hoje Não. eu não sei, porque eu dou quarta. Tá, chega aí bem, irmão Joricídio? Não. É porque domingo. Domingo. Deus que sabe. Vamos louvar o Senhor?
tinha com a sanfona, mas não. Da
Irmão Paulo, termina com uma oração. Agradecer a Deus, ter mãe de Agradecer a que a dona Lígia está aqui. E aí também, irmão, ora por mim. Toda manhã, Então tá bom, mano. vou orar na minha, toda missa, orar por mim. Amém. Senhor, queremos dar a graça, né, agradecer por mais esse culto, né, mais esse dia, por tudo que foi feito, por nós, por tudo hoje. Agradecemos, né, por cada um de nós que o Senhor trouxe até aqui, especialmente os que nos visitaram, a Lisa, o Ronaldo, né, que eu possa estar abençoando a vida deles, a irmã Marina, né, a sua saúde lá, que vai fazer o tratamento da vista, que possa ter bem. E agradecemos, né, pela salvação que temos de Jesus Cristo, né, pela vida de cada um e pela paixão da direção. E nós pedimos e agradecemos a Jesus. Amém. Amém.